Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Santo é o nome do Senhor. Que honra, né? Isso aqui é honra. É um privilégio, é um prazer, né? E uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor, né? A palavra essa que é santa, que é libertadora. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Eu vou ler com a igreja o versículo 1 e o versículo 2. Depois a gente vai pular para o versículo 9 até o 11. Louvado seja Deus. Convido a igreja a ficar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1 e 2. Depois nós vamos pular para o 9 até o versículo 11. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor fala assim: e será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Louvado seja Deus. Versículo 9: e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui, ela fala, né? O Senhor Jesus, ele instruía Moisés para o povo de Israel, né? Lembrando que quando o Senhor, ele prometeu a cidade de Canaã para aquele povo, ele fez a promessa, né, que o povo iria entrar na terra prometida. E o Senhor instruía Moisés a lembrar, né, que quando entrar na terra de Canaã, fazer o quê? Apresentar ao Senhor as primícias, né, os frutos daquela terra, né, aquela terra que manava leite e mel, aquela terra, aquela cidade, né, que onde as frutas, como acredito que muitos devem saber, que eram grandes, né, e aquele povo, ele estava com o coração grato diante de Deus, porque o Senhor prometeu aquela cidade a eles, né? Então, em forma de gratidão, eles tinham, né, que oferecer ao Senhor os frutos, né, daquela cidade, da terra de Canaã, né? Então, que o Senhor instruía Moisés a falar, né, para o povo, que quando chegasse, apresentasse, trazendo para nós hoje, né, a gente tem que ter o coração grato. A gente já tem que ser agradecido, porque o Senhor, ele já tem feito por nós muitas coisas, né? E muitas das vezes a gente não tem um coração grato, né? A gente tem que aprender a ser grato ao Senhor já pelo que a gente já tem, né? Muitas vezes a gente pede e esquece de agradecer o que o Senhor já fez e o que o Senhor tem feito, né? E o que Ele ainda vai fazer, né? E esse povo aqui, o povo de Israel, né? Eles já tinham uma enorme gratidão ao Senhor, porque Ele já tinha tirado ele do Egito, né? O povo do Egito, né? Levaram para o deserto, e eles tinham que apresentar ao Senhor, né? Aqui na palavra do Senhor, o versículo 2 fala: então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, te dá o Senhor teu Deus, e as porá no cesto, e irás ao lugar que o escolher, Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. Eles tinham que pegar os frutos antes de entrar na terra. Quando ele entrasse na terra, na verdade, ele já, a primeira coisa, antes de provar de qualquer fruto daquela cidade,
eles tinham que oferecer ao Senhor os frutos, né? Que eram as frutas, né? Colocar num cesto, levar num tabernáculo do Senhor, que naquele tempo não tinha templo, era tabernáculo, e apresentar ao Senhor, consagrar, para o Senhor consagrar. Ali era a primícia, eram as primícias dele, né? Antes de provar do maná daquela terra, eles tinham que apresentar ao Senhor, né? Porque eles estavam com o coração grato ao Senhor. Eles reconheceram que o Senhor prometeu aquela cidade, né? Então a gente tem que tudo das primícias, semana das primícias. Então, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, né, a gente tem que agradecer, ter o coração grato ao Senhor, né, por aquilo que Ele já vem fazendo em nossas vidas, né. A gente pede e muitas vezes esquece até de agradecer. Ai, Senhor, me dá isso, ai, Senhor, me dá aquilo, ai, Senhor, eu preciso disso. A gente não precisa, a gente não merece nada, né? Mas ainda assim o Senhor, Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe o que tu precisa e o que eu preciso, né? E Ele se atenta a isso. Mas Ele se atenta mais vezes se a gente tiver um coração grato, se a gente aprender a agradecer pelo pouco, né? Porque Ele coloca no muito, Ele se responsabiliza, né? Só o fato da gente ter o fôlego, Ele nos dá o fôlego de vida, já é um motivo de nós agradecermos, né? Só o fato de você estar essa noite aqui, eu estar aqui, é um motivo de gratidão a Deus, né? Nós somos testemunho do amor e do cuidado de Deus. Então será que Ele não vai se responsabilizar? Mas a gente muitas vezes é ingrato, é incrédulo, não separa aquilo do Senhor, não separa aquilo que o Senhor nos ordena, né? Que é as primícias. O Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória. O Senhor, Ele é digno de estar em primeiro lugar em nossas vidas. Mas muitas vezes pela nossa incredulidade, a gente esquece de ser grato e dar para o Senhor o que a Bíblia nos ordena, que é as primícias, né? E aquele povo, ele fez com gratidão. Ele ofertou ao Senhor os frutos, né, daquela cidade de Canaã, né? E no versículo 9 fala assim: e nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra que mana leite e mel. Aquela terra ali, o que tinha naquela terra era perfeito, né? Era, quando fala, manava leite e mel, né? Porque tudo ali era perfeito. O Senhor prometeu, o Senhor nos dá coisas perfeitas, Ele não dá porcaria para nós não, né? E muitas vezes a gente não sabe nem valorizar as pequenas coisas que o Senhor nos dá. Muitas vezes a gente esquece de valorizar isso. Ai, Senhor, tu me deu isso aqui, mas poderia ser feito assim, poderia fazer assim. Não é do nosso jeito não, irmão. É do jeito do Senhor. Ele se responsabiliza, Ele sabe de tudo, né? A gente é ingrato. Infelizmente a gente é ingrato. A gente só pede. Muitas das vezes a gente esquece até de fazer uma ação de graça. Muitas vezes a gente esquece até de ofertar, de dar para o Senhor, né? A gente peca muito nisso. E no versículo 10 vai falar: e eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa. Tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Após nós ofertar para o Senhor as primícias, a palavra que o Senhor nos instrui que nós devemos nos alegrarmos, né? Com o levita, com o estrangeiro que há no meio de nós. Quem é o levita? Quem é o estrangeiro? O estrangeiro é um visitante, um amigo da gente. O levita é algo que, trazendo para os dias de hoje, é alguém que sobrevive, né? Que depende que serve a Deus dentro da casa, que depende do sustento do Senhor. Porque o levita, né, na passagem do Senhor, eles viviam através servia a casa do Senhor, e o Senhor, ele dependia somente do Senhor, né? E quando a gente ofertar as primícias para o Senhor, a gente devemos nos alegrar com os nossos irmãos. Muitas das vezes a avareza entra no nosso coração, né? A gente quer só para nós, a gente é individualista, egoísta, né? E esquece de dividir a bênção com o nosso próximo. Esquece de ofertar, né? O Senhor só pensa em nós, né? Só quer para nós. Às vezes o egoísmo entra no nosso coração, né? E a palavra do Senhor aqui, ele é bem claro quando ele diz, né? E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti, né? E o Senhor, ele requer de nós, né? Primeiro, um coração grato,
né? A gente tem que agradecer ao Senhor, independente das circunstâncias que nós vivemos, porque o Senhor já faz muito por nós sem nem merecermos, né? A gente tem que apresentar ao Senhor o primeiro lugar, o primeiro fruto, né? Como aquele povo ofertou. E a gente não perde não, irmão. A gente não perde. O Senhor, ele dá honra para aquele que honra ao Senhor, ele honra também. A palavra do Senhor, ela fala, né, bem clara, né? Aqueles que honraram ao Senhor aqui na Bíblia foram honrados. Né? E a gente não perde, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Mas a palavra nos instrui que nós devemos andar na obediência, na retidão e fazer para o Senhor com excelência, né? Fazer o Senhor, dar para o Senhor o melhor, não é dar o resto, não é dar depois, Senhor, se sobrar, eu te dou. E é dar com perfeição, sem pesar. Porque muitas vezes, irmão, a gente quer fazer para o Senhor, mas Senhor, vai faltar aqui, Senhor, eu não posso agora, Senhor, depois eu faço. Não, é primícias, é primeiro, porque o Senhor tem honra para nos dar. Ele tem prazer de abençoar um servo, ele tem prazer quando a gente se dispõe, quando a gente coloca o Senhor no topo, né? Que é o lugar dele, é o lugar do topo, o lugar de honra. Ele faz pra gente, né? Ele faz que a gente, nem mesmo porque ele sabe da minha e da tua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, na Bíblia, né? Eu posso contar para vocês pessoas, né? Homens de Deus que honraram o Senhor e o Senhor honrou, né? Um deles é Davi, né? Davi, ele dava ossada para o Senhor. Eu meditando na palavra, né? E eu fico assim, meu Deus, como eu sou incrédula, como eu sou... meu Jesus, tão falha. Porque quando a gente se prontifica, irmãos, a mergulhar na palavra do Senhor, a gente vê que a gente faz muito pouco para o Senhor. A gente falha muito, né? E Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. O Davi, ele tinha prazer, ele tinha zelo com a obra do Senhor, com a casa do Senhor. Ele tinha prazer em ofertar para o Senhor o melhor. E não era só aqueles 10%, não. Ele dava, era ossada. Ossada quer dizer, é muito bem mais. O que era para ser 10%, ele dava 50%, né? Aleluia. Então assim, Davi, Deus honrava Davi, né? Deus abençoava Davi. Deus era com Davi, porque Davi honrava o Senhor. Então para Deus nos honrar, a gente tem que honrar. Para Deus nos honrar, a gente tem que fazer por onde, né? Porque o céu, irmão, é tomado por esforço, né? O céu, ele é tomado por esforço. Não vai achando que a bênção vai cair do céu, se você está sentado, de braços cruzados, que você faz pouco, né? Eu acho que foi hoje, nem lembro. Eu falei para a missionária assim, eu queria poder fazer bem mais. Aleluia. Queria poder fazer bem mais para o Senhor. O Senhor sabe do meu coração. Eu queria poder dar bem mais para o Senhor. Eu não faço nada, não faço nada para Deus, né? Muitas vezes, Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser mais crente, fazer mais, porque só o fato de nós ter o fôlego de vida, irmão, é motivo de sair pulando, porque quantas vidas aí fora, uma hora dessa, tá, né? No último suspiro, né? E a gente tem o privilégio de estar aqui na casa do Senhor glorificando, né? Arrumadas, lindas, cheirosas, né? Todo dia o Senhor provê o pão, o Senhor todo dia provê o calçar, o Senhor provê o vestir, o sustento para mim e para a tua casa. E a gente é pecador, a gente é falha, reconhece isso. O Senhor não proveu de manhã, o Senhor provê à tarde, o Senhor não provê à tarde, Ele provê à noite, mas Ele não te deixa esquecido, não. E aqui Davi, ele honrava, né? Ele ofertou alçada ao Senhor, né? Ele era o que mais ofertava ao Senhor. E outra pessoa também, outro homem de Deus, que ofertou ao Senhor, né? E deu o melhor para o Senhor, foi Salomão, né? Salomão era filho de Davi, né? Davi, quando estava perto da sua partida, ele já deixou um reinado para o seu filho já bem, né? Digamos, bem falido, né? Falando para os dias de hoje, bem falido. E Salomão, ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir ouro e prata, porque ele já pegou um reinado bem debilitado, né? E o Senhor se apresentou para ele, e perguntou o que é que ele queria, né? Ele poderia pedir, Senhor, me dá aí dinheiro, me dá aí o ouro e a prata para mim poder erguer o trono do meu pai, né? O reinado do meu pai, mas não, ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria para guiar o povo de Deus, né? Que o Senhor
se agradou do pedido dele. O Senhor deu sabedoria, o Senhor honrou, né? O Senhor abençoou o reinado dele, né? A palavra do Senhor vai falar lá em 1 Reis, louvado seja Deus, capítulo 3, versículo 3 e 4. Eu até vou ler aqui com os irmãos. Deus de poder. Aleluia. 1 Reis, Aleluia. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 e 4. A palavra do Senhor fala assim: e Salomão amava ao Senhor, andando nos seus estatutos de Davi, seu pai. Somente nos altos sacrificava e queimava incensos. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande, 1000 holocaustos. Sacrificou Salomão naquele altar. Ele sacrificou para o Senhor tudo que ele tinha, que eram os 1000 holocaustos, né? Foi e apresentou o Senhor honrou, né? E muitas vezes a gente negligencia, muitas vezes a gente tem aquela avareza: Senhor, eu vou dar aqui, né? Eu vou dar só esse tantinho aqui, sabe? O Senhor sabe que tu pode fazer mais. O Senhor sabe que tu pode ofertar bem mais, né? E eu não estou falando só de dinheiro, não, irmão. Estou falando de dar o melhor, literalmente, para o Senhor, né? É o melhor no louvor, é o melhor numa ministração, é o melhor no fato só de tu sair da tua casa e vir para a casa do Senhor adorar. É ofertar o melhor em espírito e em verdade, né? E muitas vezes a gente peca nisso, a gente não quer, a gente quer dar o mínimo para o Senhor, sendo que o Senhor merece o máximo, né? E Salomão, Deus honrou Salomão quando ele ofertou os 1000 holocaustos, né? E a gente não perde. O Senhor, ele tem honra para nos dar quando a gente obedece, quando a gente é grato, quando a gente oferece o melhor para o Senhor, né? Outra pessoa também que honrou, né, e foi honrado foi Abraão, né? Lá em Gênesis 14. Gênesis 14. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é tremendo. Aleluia. Louvado seja Deus. Gênesis 14, 18, 20. Vai falar do que o Senhor fez, né, por Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aleluia. Então, irmão, eu te pergunto: será que a gente perde? Será que a gente perde em ofertar as nossas primícias para o Senhor? Será que a gente perde em dar o nosso melhor? Será que a gente perde se a gente for grato? Perde não, porque Deus tem bem mais para nos dar, né? O Senhor tem bem mais para nos ofertar, para nos oferecer, né? Abraão ofertou, Deus abençoou, né? Aqui no versículo 12 também do capítulo 26, Deuteronômio ainda, vai falar sobre os dízimos. É impossível você falar de primícia e não falar de dízimos e ofertas, né? É quase impossível, porque o dízimo, ele é um ato de gratidão, né? Um ato de gratidão por Deus ter abençoado a tua vida durante aquele mês todinho, durante aquele ano, né? E é quase impossível, porque as nossas primícias para o Senhor é um ato de gratidão, né? E aqui no versículo 12 vai falar em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, vai falar: quando acabares de dizimar todo o dízimo da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado da minha casa, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi na minha tristeza, e disso não tirei para a imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo que me ordenaste tenho feito, né? Então, assim, a palavra do Senhor que quer dizer, né, nos ordena, nos fala que quando a gente tira
a primícia para o Senhor, que é os 10%, os dízimos, né, para o Senhor, ele entra com providência, ele faz, né, nas nossas vidas, o que a gente nem consegue. Eu, Elidiane, sou prova viva do cuidado de Deus, do zelo do Senhor, só pelo fato de eu honrar o Senhor, né? Porque o Senhor, ele não vê o valor, ele não vê a quantidade que tu faz, não. Ele vê a intenção do teu coração. Ele vê se tu não faz para o Senhor com pesar. Ele vê se tu não faz com aquele pensamento, Senhor, eu vou fazer aqui, mas vai faltar ali. Senhor, não. Ele vê isso, porque ele conhece o meu e o teu coração, ele conhece o íntimo do nosso coração. Mas quando ele vê um coração grato, quando ele vê que a tua confiança está depositada nele, né, independente da situação que tu está vivendo atual, ele vê, ele honra. Então assim, eu sou prova viva, né, de que muitas vezes eu só tinha um do Senhor, irmão, só tinha um do Senhor, e o Senhor proveu. Quando eu menos esperava, de quem eu menos esperava, o Senhor proveu. Porque eu disse, Senhor, isso aqui, independente de tudo, eu não posso ter nada para comer na minha casa, mas eu vou te dar porque eu sei que o amanhã pertence a ti. Porque eu sei que Deus provê, irmão. Deus provê assim, de uma forma, porque eu sou prova viva disso. Então, se você se prontificar a fazer a prova, fazer uma prova, Senhor, realmente é verdade, porque esses irmãos falam, se eu dizimar, se eu verdade, irmão, está aqui a palavra. A palavra ela é bem direta, bem certa, né? A palavra não é mentirosa, não. Ele honra, ele tem honra para os que honram ele. Né? E aqui o Senhor, ele nos instrui, né? Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que coma dentro das tuas portas e se farta. Abençoou, né? Honrou o Senhor com as tuas primícias. Aí tu vai dividir com o teu irmão, que é o órfão, né? A viúva, o estrangeiro, aquele que visita a tua casa, aquele né, que padece de cuidado, de ajuda. Se tu tiver para abençoar, tu abençoa, porque não vai te faltar não, né? Porque tu já ofertou para o Senhor, tu já deu o primeiro para o Senhor. E aí, se está sobrando, não seja avarento não seja egoísta não, porque muitas vezes, irmão, a gente pode, né? Muitas vezes a gente pode abençoar e a gente segura pelo egoísmo, né? Eu não estou falando não é só de dinheiro, é de uma roupa, né? É de um alimento, né? Que muitas vezes a gente vai ver, nunca, graças a Deus nunca aconteceu comigo não, mas tipo assim, você chegar na casa de uma pessoa, a pessoa ter ali, às vezes você está, né, com fome, sei lá, alguma coisa do tipo, e a pessoa tem para te abençoar e não te abençoa, né? A avareza entra no coração. Então assim, ofertou, mas aí deixou a incredulidade entrar. Então a palavra do Senhor fala, abençoou, ofertou, deu a primícia para o Senhor, agora divide com o teu irmão, porque tu não tem nada a perder, né? Então aqui a palavra do Senhor é dizimar, ofertar, é um mandamento, tá aqui, é um ato de gratidão, né? Que eu e você temos que ter um ato de gratidão, mas ofertar a tua primeira oração, ofertar a tua primícia no primeiro, ao abrir os olhos, falar com o Senhor, fazer o teu devocional, ofertar o Senhor com as tuas primícias, colocar o Senhor me dá um direcionamento disso, se é para fazer, se não é para fazer, conversa com o Senhor, né? Ver se é da vontade do Senhor, ver se o Senhor está no negócio, colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo. Porque a gente às vezes pensa que a primícia é só, eu vou dar os meus 10% do dízimo e pronto. Não, ofertar é colocar o Senhor no centro de tudo. De tudo. Irmão, eu estou tão maravilhada assim com o que o Senhor tem feito dentro da minha casa, né? Através, né, da minha vida, porque independente das minhas falhas, que eu tenho inúmeras falhas, o Senhor ele tem falado, o Senhor tem feito, o Senhor tem honrado sim dentro da minha casa. Então assim, eu tenho me maravilhado, né? Os meus olhos humanos não conseguem contemplar, né? Mas os meus olhos humanos não conseguem ver assim, Senhor, mas quando eu me prontifico e vejo com os olhos espirituais, eu consigo contemplar o que o Senhor tem feito, o que o Senhor vai fazer. Então eu só tenho que agradecer. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro nem prata, mas o Senhor ele tem honra para nos dar, né? Ele tem o mais para nos dar, né? Assim, se a gente se rasgar, irmão, se despir, se a gente ofertar, né? Muitas vezes eu vejo aqui a petição do pastor da missionária, nós somos carentes disso, somos carentes daquilo, e às vezes nós endurecemos, irmão, o coração. Muitas vezes a gente negligencia. Quem somos nós para pedir algo do Senhor, sendo que a gente faz tão pouco para Ele?
Quem somos nós para dizer, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo? Irmão, pelo amor de Deus. Se muitas vezes a gente negligencia até o que o Senhor nos ordena fazer, dizimar e ofertar. Né? E a gente se acha no direito de pedir, de falar, Senhor, eu quero isso. Não, irmão, a gente não merece nada. O Senhor, Ele faz porque Ele é misericordioso. A gente não merece, não. E a gente se acha no direito de cobrar do Senhor aquilo que a gente nem faz. Né? E o Senhor, Ele honra. Né? Então a gente não tem nada a perder. Né? A gente não tem nada a perder em abençoar a obra do Senhor, a se prontificar, ajudar. Não é só, como eu falei, não é só com no dinheiro, mas ofertar numa limpeza. Né? Muitas vezes eu vejo a missionária Luzia falando, eu queria poder morar perto para poder limpar a casa do Senhor. E eu tive a oportunidade de limpar a casa do Senhor com a diaconisa Sami no culto dos jovens. Irmão, e é tão prazeroso, você sente assim um prazer tão grande de fazer algo para o Senhor, por mais mínimo que seja, mas você sente tão, Senhor, é para tu. A gente vê, não é? A gente vê o zelo do Senhor conosco quando a gente se prontifica a fazer um pouco para Deus, assim, o mínimo, na verdade. A gente poderia fazer o máximo, né? Mas a gente quer fazer o mínimo. Então, a gente não tem nada a perder, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos honrar, né? E prover nas nossas vidas. Quando a gente se prontifica a ofertar as primícias para o Senhor, dar o melhor para o Senhor. E esses homens de Deus, como Davi, Salomão e Abraão, não perdeu quando ele ofertou o melhor para o Senhor. Outro homem também que ofertou, que fez um voto, né? Com o Senhor foi Jacó. Jacó, ele fez um voto com o Senhor. Eu até coloquei aqui a passagemzinha, daquela em Gênesis 28, né? Gênesis 28, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Vai falar aqui. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó foi um dos, né, que fez o voto com o Senhor abençoou, né? Ele honrou, porque até isso também muitas vezes a gente pega, né? A gente faz um voto com o Senhor, por me abençoar em determinada coisa, muitas vezes é algo preso, né? Que está tão impossível de acontecer, mas a gente faz um voto: Senhor, se tu fizer isso, eu te dou. Irmão, eu já conheci, foi casos, não sei se eu falei aqui, que pediram, fizeram o voto e não voltaram para agradecer nem honrar. E o Senhor pega, o Senhor faz assim, né? O Senhor dá, mas se você não honrar, não cumprir com o que você prometeu, você paga um preço, né? E eu já conheci casos de pessoas que Deus abençoou, Deus abriu, né, os céus, as portas, fez o impossível tornar possível e esqueceu de voltar para agradecer, né? E até isso, às vezes, muitas vezes a gente tem que vigiar nisso, né, para não pecar nisso. Se fazer um voto com o Senhor tu vai fazer assim, 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 e eu faço assim, assim, assim. Se o Senhor te der irmãos para voltar, tu paga um preço tão grande, né? E infelizmente, nos dias de hoje ainda tem cristãos, né? Assim. E Jacó, ele fez um voto com o Senhor, né? E o Senhor abençoou, né? Questão do dízimo também, eu acho que eu já até falei aqui, que tem, infelizmente, irmãos, tem cristão que é tão incrédulo que acha que não precisa dizimar. Porque o dízimo é só antigamente, porque eles ofertavam comida, ofertavam frutos. Hoje não precisa dinheiro, não precisa ofertar, irmão, pelo amor de Deus. E a igreja vai viver de quê? Essa energia aqui, esse ventilador aqui vai sobreviver de quê? Pelo amor de Deus. Lógico, hoje em dia, infelizmente, tem cristãos que têm esse pensamento, que não é preciso dizimar, que não é preciso ofertar. E ainda se acha no direito de acordar de manhã, ter o pão na mesa e pelo amor de Deus, vamos parar de ser incrédulos nessa parte, né? Porque eu digo com propriedade que eu conheço cristã que fala: não dizimo, eu não dizimo. Eu disse: irmão, se Deus tirasse o fogo da tua vida hoje, acho que fazia um favor, né? Porque se tu não dizima, se tu não dá o que o Senhor ordena, se tu tem um coração grato ao Deus, que tu se acha no direito de quê?
O Senhor te dá pão, te dá alimento, todo dia te dá o vestir, o calçado. Então não faz a palavra do Senhor nos ordena, porque está aqui, irmão, é bíblico, né? Então é isso, igreja, é que nós possamos ofertar as primícias para o Senhor, né? Ofertar o nosso melhor, com gratidão, com coração grato, aprender e sermos gratos já com o que nós temos, né? Porque muitas vezes a gente falha nisso, a gente quer só pedir, e esquece de agradecer já o que Deus já tem nos dado, que o Senhor já nos deu, né? Que nós possamos dar nossas primícias, nosso melhor para o Senhor, de forma sem pesar, né? Sem com a mente, com o coração pesaroso, com a mente pesarosa, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é digno de tudo, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, de todo louvor, da melhor adoração, porque muito o Senhor tem feito por nós, livramentos que a gente nem vê, né? Cuidado do Senhor conosco, com nossos filhos, com a nossa casa, né? Uma providência na saúde. Alguns irmãos aqui sabem que eu passei por uma luta, né, na área da minha saúde. Eu pensava que o Senhor ia me levar, né? Eu disse, meu Deus, será que o Senhor vai me levar agora, né? Mas amém, eu só quero ter certeza da minha salvação, só perdoa pelos meus pecados. E o Senhor cuidou, né? Todos nós aqui temos um testemunho que o Senhor fez nas nossas vidas, do cuidado, do amor, do zelo. Então a gente tem que ofertar o melhor para o Senhor, porque Ele merece o melhor, né? Que nós não ficamos só em palavras, que nós não ficamos só em promessas, só eu vou fazer, não faz, irmão. Faz que tu vai ver o agir de Deus na tua vida. Faz que tu vai ver a providência de Deus na tua vida. Faz que tu vai ver a honraria do Senhor na tua vida, né? Em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória. A igreja do Senhor, ela é carente da ajuda, das nossas ajudas, né? É como eu falei, eu queria poder fazer bem mais, eu queria poder ofertar bem mais, eu queria poder fazer mais, né? Mas eu acho que não é só o fato disso aqui, né? Você se prontificar a ajudar em algo já é a primícia do Senhor. E que essa é a palavra, né? Penetre no seu coração, que você aprenda, né? Ser servos verdadeiramente. Eu, você, a partir desse ano de 2025, a gente venha dar o nosso máximo para o Senhor, né? Se atentar à voz do Senhor, né? A ordenança que o Senhor nos manda fazer, né? Porque o Senhor tem bem mais para mim e para você, em nome de Jesus.